O setor pecuário acompanha com atenção os movimentos do mercado neste fim de ano. Expectativas para a oferta de animais, preços e exportações marcam o último trimestre de 2025. Para entender melhor esse cenário, a gente conversa agora ao vivo com Felipe Fabre, que é zootecnista e consultor da Scott Consultoria. Bom dia, Felipe, seja muito bem-vindo. Ele não está ouvindo a gente vai tentar aí retomar o contato com ele. Acho que ele continua não me ouvindo, né? Ah, sim. Então a gente vai melhorar, trazer aí o áudio, consertar e daqui a pouco a gente volta aí com o Felipe para trazer todos os detalhes aí sobre esse mercado do boi. Então agora a gente vai trazer um pouquinho, né, do que o que está acontecendo lá na Expo Inter, porque os animais, né, de todos os tipos e porção são atração da Expo Inter no Rio Grande do Sul. Além de apreciar a beleza das raças, é possível também saborear os melhores cortes das carnes. E nada como os gaúchos, né, para servir aquele bom churrasco. Na terra do churrasco é carne de todos os tipos e gostos. Deliciosa, muito boa, maravilhosa. Na Expo Inter, os apreciadores conseguem se aproximar dos animais, entender sobre os cortes e descobrir qual o segredo de carnes tão saborosas e macias. A genética é uma das respostas. Na realidade, é a origem das raças que a gente utiliza, né? A gente usa raças europeias cruzadas com britânicas. Então, essa cruza dá um sabor diferenciado. Como são animais criados, os que são abatidos exclusivamente a pasto, a gente consegue ter um sabor diferente. Na pecuária de corte, outro destaque é a carne premium, preferida para exportação. Um dos símbolos é essa raça aqui, Wagyu, de origem japonesa. Olha, dependendo do corte, a peça pode custar quase R$3.000. Os animais são de uma fazenda no norte do Rio Grande do Sul que vende um material genético. É a raça que tem mais o grau elevado de marmoreio, né? Que é aquela gordura entremeada nas fibras, né? Por isso que ela é tão saboroso, né? É o rei e a rainha das carnes, né? É a maior feira de agropecuária da América Latina, com quase 7.000 animais inscritos, máquinas agrícolas e negócios entre empresas de um dos principais setores que movimentam a economia do Brasil. Agora sim a gente conseguiu retomar o contato com o Felipe Fabre, que é zootecnista e consultor lá da Scott Consultoria. Felipe, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Vamos conversar um pouco a respeito do mercado do boi, então, na nossa perspectiva ao longo desse mês de setembro. A gente traz aí essas informações, né, que a gente, dentro dessa expectativa, né, que a movimentação do mercado neste fim de ano, a expectativa para a oferta de animais, preços, exportações que marcam esse último trimestre de 2025, qual é a análise de vocês em relação a essas informações? Perfeito. Acho que o ponto de destaque que nós temos que trazer para o amigo pecuarista que está nos acompanhando. Nós enxergamos daqui até dezembro, tá, um mercado sustentado pelo critério de oferta. Nossa percepção é de uma redução de participação de fêmeas nos abates. Geralmente, essa presença de fêmeas mais forte acaba levando aí aos frigoríficos menores, aqueles que atendem mais ao mercado interno, conseguirem colocar uma certa pressão de baixa cotação da roupa do boi. E agora, para os próximos 3 meses, com um estímulo de preços ao bezerro, ao início da estação de monta, ou da preparação da estação de monta do ciclo de 2025, nós enxergamos um quadro de oferta menor por parte aí de fêmeas chegando nos próximos meses. Do lado da demanda, o fundamento também, na nossa percepção, é altista, mas é um fundamento altista um pouco mais comedido em relação ao ano passado. Por que nós acreditamos em um viés de alta, além da questão da oferta? No mercado interno, a nossa visão agora é de geração de empregos temporários com mais frequência, um estímulo à economia brasileira com a questão de 13º salários e preparação para as festividades de final de ano. E do lado da exportação, nós temos um quadro onde, sob o nosso ponto de vista, apesar da questão do tarifaço, e os dados de exportação mostram isso, a SESEC, Secretaria do Comércio Exterior, divulgou ontem a balança comercial para o mês de agosto, nós vemos um desempenho muito bom para o segundo semestre, apesar da questão norte-americana, não enxergamos que exportação venha a ter uma redução
em volumes exportados aí para os próximos meses. Então, há um critério de demanda aquecida, há um critério de oferta mais desacelerada na nossa visão, que deve sustentar a arroba do boi gordo. Teremos uma recuperação como a que houve em 2024? Na nossa percepção, não. Esse ano nós temos um mercado um pouco mais competitivo para as proteínas alternativas, o frango, o suíno, o próprio mercado de ovos, na nossa percepção, tendem a ter uma competição mais forte com a carne bovina. O dólar é um fator limitante para a margem da indústria frigorífica. Quando a gente leva em consideração um dólar no ano passado próximo aos R$6 e esse ano um dólar mais próximo dos 5,50, isso acaba limitando o potencial de pagamento por parte da indústria frigorífica, apesar dessa expectativa de redução de oferta, e isso, na nossa percepção, tende a limitar o potencial de alta até o início de 2026. É um mercado firme, na nossa visão, mas, apesar disso, não deve acessar aí, ou chegar próximo às máximas que nós vimos em 2024. A gente olha aí para essa melhora do escoamento de carne no início do mês, né, impulsionada aí pelo quinto dia útil. Esse é o principal fator aí por trás dessa recente alta dos preços, ou tem outros elementos aí como a demanda externa também que exerce uma influência significativa? Olha, os dois fatores, na nossa interpretação, tiveram um fator fundamental para a sustentação de preços ao longo tanto de agosto quanto agora nesses primeiros 10 dias de setembro, nesses primeiros 5 dias de setembro na nossa visão. O que aconteceu? Ao longo do mês de agosto, houve uma redução de oferta em relação a julho, isso considerando os dados do Sistema de Inspeção Federal, então bovinos abatidos aí sobre esse tipo de modalidade, e uma demanda que se mostrou mais consistente ao longo do mês de agosto, com uma exportação que veio dentro de um cenário onde foi um dos 5 melhores meses da exportação mensal de carne bovina do Brasil. Então foi um mês cuja exportação esteve aquecida. Olhando para o mercado interno, nós tivemos em agosto um Dia dos Pais que movimentou bastante a questão de consumo de carne bovina, e agora em setembro, nesse começo de mês, nós vemos um ritmo exportador ainda acelerado e uma demanda interna que acabou ganhando mais força. A indústria até chegou a tentar uma certa pressão de baixa, colocar um pouco de mais água no chope, pensando aí do lado do pecuarista, mas com pouca efetividade em função dessa oferta um pouco mais comedida que tem chego aí às linhas de abate. Felipe, qual o impacto da estratégia de frigoríficos de adquirir grandes lotes via contrato em vez de recorrer ao mercado spot sobre a volatilidade e as negociações do preço do boi gordo, então, no mercado em geral? Olha, é uma estratégia que ela é recorrente na pecuária brasileira há anos, tá? Essa questão aí que o frigorífico geralmente trabalha com grandes lotes é o que a gente chama hoje de contrato a termo. É uma modalidade de negociação entre a indústria e o pecuarista e, na nossa visão, ela garante à indústria escala de abate nos momentos onde geralmente há menor oferta de boiadas. Quando isso? Segundo semestre, principalmente, tá? Traz uma certa padronização à indústria frigorífica, porque boa parte desses contratos a termos trabalham com bovinos que são oriundos de sistema de produção confinada ou de terminação intensiva a pasto. Então, isso acaba fazendo com que a padronização seja mais fácil para a indústria frigorífica, e aí o atendimento a outros mercados, pensando em exportação, fica mais facilitado, tá? E para o pecuarista, também é uma estratégia, na nossa visão, que, a depender do momento em que ele utiliza dela, é vantajosa, principalmente pensando no confinador. Por quê? Se ele já sabe quais são os seus custos de produção referentes ali à questão do boi magro, à questão do nutricional, e tem uma expectativa de quando essa boiada está saindo, ele tem uma noção de que margem esse contrato realizado com a indústria vai prover a ele. Então, para o pecuarista é uma garantia de margem operacional para o seu sistema de produção, e para a indústria frigorífica é uma modalidade que garante a sua escala. Vai compor 100% da sua escala? Não. Mas em um momento de menor oferta, em um momento de maior dificuldade de aquisição no spot, isso acaba beneficiando ela na estratégia de negociação frente aos fornecedores que ela vai ter que buscar no mercado, além daqueles que ela assinou ali esse contrato a termo que a gente chama. O que a gente pode esperar aí da exportação de carne bovina brasileira nos próximos meses?
Olha, nós não vemos impacto com relação à exportação de carne bovina daqui até o final do ano. Nós recentemente trabalhamos com um material onde comentamos sobre isso, quando houve todo o impacto das tarifas, todo aquele movimento especulativo ali em julho. Nós redigimos um material onde nós falamos que, apesar da questão dos Estados Unidos, o histórico era muito mais favorável à exportação brasileira do que qualquer outra coisa. Nós, em 20 anos, trabalhamos com um aumento de volume exportado em 16 oportunidades no segundo semestre frente ao primeiro. Em 20 anos, tivemos faturamento reduzindo apenas em um ano dessa série aí que nós analisamos, porque os compradores que participaram no primeiro semestre eles tendem a melhorar o seu desempenho ao longo da segunda metade do ano. Isso acaba ficando nítido até nesse 2025 com os dados que a Secretaria do Comércio Exterior já divulgou para julho e também para agosto. Além disso, outros compradores de carne bovina buscam mais ativamente o mercado brasileiro na segunda metade do ano, então há a possibilidade de abertura de mercados. Tivemos há 2 semanas atrás, aí no máximo, o mercado da Indonésia anunciando a abertura ao mercado brasileiro. Tivemos esse ano a abertura do mercado do Vietnã, a carne bovina brasileira. México, um mercado que há 5 anos nós não atendíamos, começamos o atendimento ali no final de 2022, mais especificamente em 2023, né, o acordo foi costurado no final de 2022, em 2023 a gente começa a ter algum impacto com relação ao México. Hoje figura dentro dos 5 principais destinos da nossa carne e com a expectativa de ampliar a quantidade de plantas habilitadas a exportar entre o país. Então isso, na nossa visão, traz um viés muito mais de sustentação à demanda daqui ao final do ano, com esses compradores buscando alternativas com preços mais acessíveis no mercado internacional, em vista que há hoje um contexto inflacionário de preço no mundo, vide Estados Unidos, que o preço da carne por lá é o maior dos últimos 10 anos, o preço da arroba por lá é o maior dos últimos 10 anos, então eles não estavam comprando à toa, era por conta de uma questão de controle inflacionário também. E isso, na nossa visão, tende a manter a exportação brasileira daqui até o final de 2025 acelerada ainda, com um ritmo bem confortável para o setor. Claro que com provavelmente uma queda em preço e faturamento por conta da pulverização de mercados e perfil diferente dos clientes. Estados Unidos é um cliente que paga mais, os outros mercados que se tem aqui são clientes que teoricamente devem pagar menos, mas com volumes que não devem ser aí corrompidos até o final do ano. Muito bem, Felipe, muito obrigado pelas informações, pela participação aqui no Agromanhã. Até a próxima, um ótimo final de semana. Um ótimo final de semana, sempre um prazer estar aqui, um forte abraço. Até a próxima.